Amém, meus irmãos. Eu tinha perdido aqui o local da mensagem aqui. É Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. É a experiência de Gideão, quando o Senhor Yehoshua escolheu Gideão para que ele salvasse Israel da mão dos madianitas. Então aqui no capítulo 6, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yehoshua, e Yehoshua os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas, e a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Para escapar de Madian, os filhos de Israel se utilizaram das covas, dos montes, das cavernas, da terra e de todos os esconderijos. Cada vez que Israel semeava, subia os de Median e os de Amalaque, e com eles os filhos do Oriente subiam contra Israel e, acampando na sua terra, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gaza. Não deixava Israel em paz. O verso 7 diz: tendo, pois, os filhos de Israel clamado a Yehoshua por causa dos madianitas, Yehoshua enviou-lhes um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. E eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a terra deles. E vos disse: eu sou Yehoshua vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vós não me destes ouvidos. Então o anjo do Senhor Yehoshua veio e se assentou embaixo de um terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. E o anjo de Yehoshua lhe apareceu e lhe disse: Yehoshua esteja contigo, valente guerreiro. E Gideão lhe respondeu: ai, meu senhor, se Yehoshua está conosco, de onde vem tudo quanto nos tem acontecido? Onde estão todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez Yehoshua subir do Egito? Agora, pois, Yehoshua nos abandonou e nos deixou cair sobre o poder de Madian. Então Yehoshua se voltou para ele e lhe disse: vai com a força que te anima e salvarás a Israel das mãos de Madian. Não sou eu quem te envia? Mas Gideão respondeu: ai, meu senhor, como posso eu salvar Israel? O meu clã é o mais pobre de Manassés, e eu sou o último da casa de meu pai. Mas Yehoshua lhe respondeu: eu estarei contigo, e tu vencerás Madian, como se ele fosse um só homem. E Gideão lhe disse: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me, pois, um sinal de que és tu que me falas. Não te afaste daqui, eu rogo-te, até que eu volte e traga uma oferta
e a deposite diante de ti. E ele então respondeu: esperarei até que voltes. Então Gideão saiu, preparou um cabrito e com um almude de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo em outra vasilha, e os trouxe para debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo de Yehoshua lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo por cima. E Gideão fez assim. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo se ergueu de dentro da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento, e o anjo de Yehoshua desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era Deus que falava com ele, que era o anjo do Senhor, e então exclamou: ah, meu Senhor Yehoshua, eu vi o anjo do Senhor face a face. Então Yehoshua lhe disse: a paz esteja contigo, não temas, não morrerás. E Gideão ergueu ali um altar a Yehoshua, e chamou Yehoshua aquele lugar de Yehoshua é paz. Esse altar está ainda hoje em Efra de Abiezer. Aconteceu, pois, que naquela mesma noite Yehoshua apareceu a Gideão e disse: toma o touro de teu pai, o touro de 7 anos, destrói o altar de Baal que pertence a teu pai, e quebra o poste sagrado que está ao lado. Em seguida construirás a Yehoshua teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o touro e o oferecerás em holocausto para a lenha do poste sagrado, que terás destruído. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez como Yehoshua lhe havia ordenado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído, o poste sagrado que estava ao lado tinha sido quebrado, e o touro fora oferecido em holocausto sobre o altar recém-construído. Disseram então uns aos outros: quem fez isso? Eles perguntaram e se informaram, e depois disseram: foi Gideão, filho de Joás, quem fez isso. Então os habitantes da cidade disseram a Joás: traze-o para fora, o teu filho, para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e derribou o poste sagrado que estava ao lado. Joás então respondeu aos que estavam ao seu redor: vocês defendem Baal? E é a vós que cabe vir em seu auxílio? Quem quer que defenda Baal morrerá antes que clareie o dia. Porque se ele é Deus, porque ele que se defenda a si mesmo. Interessante aqui, né? Se Baal é Deus, ele deveria se defender, né? Se defender a si mesmo. Muito bem, irmãos. Aí vem aqui, seguindo aqui, Gideão ainda pôs à prova o Senhor por 2 vezes ainda sobre a questão do velo de lã, para que fizesse orvalho em todo o campo e o velo de lã ficasse seco. Depois ele propôs, e assim aconteceu, o Senhor Yehoshua fez.
Ainda depois ele propôs que o senhor Yehosha fizesse o contrário, que o sereno caísse apenas no velo de lã e toda a grama ficasse seca. E também assim o senhor Yehosha ainda fez, para manifestar para Gideão que ele era Deus e que Deus estava com ele, estava falando com ele. Muito bem, vamos pular, vamos direto ao ponto que eu queria chegar. Era que então o senhor Yehosha determinou que Gideão tocasse a trombeta e enviasse mensageiros a todo Israel e convocasse o povo para a guerra para enfrentar os madianitas. E Gideão fez isso, enviou mensageiros a todo Israel, a todas as 12 tribos de Israel, que quem quisesse, quem estivesse disposto, quem manejasse bem a espada, que se apresentasse para a guerra, porque eles iam enfrentar os madianitas. Então compareceram 32 mil guerreiros, dispostos a lutar, dispostos a enfrentar os madianitas. E os madianitas eram um exército poderoso, eram cerca de 600 mil que estavam acampados ali. E se apresentaram 32 mil, que era praticamente um exército bastante insignificante em comparação ao que eles iam enfrentar. No entanto, o senhor Yehosha disse: olha, você trouxe muita gente, e eu não vou entregar os madianitas na mão de vocês, para que ninguém venha dizer que foi a minha espada, a minha habilidade que venceu a guerra. Então convoque o povo e diga: quem for medroso, quem estiver com medo, que volte. Quem tiver algum comércio que ainda não inaugurou, que volte. Quem comprou uma terra e ainda não foi ver, que volte para sua casa. Também quem for casado, volte também para a sua terra. Tiver algum compromisso que ainda não realizou, volte para a sua terra. E então voltaram 22 mil. Permaneceram ainda com Gideão 10 mil. E o senhor Yehosha disse: mas ainda é muita gente. Ainda é muita gente. Eu não vou entregar os madianitas nas mãos de vocês com esse número tão grande de guerreiros. Conduz esse povo ao rio, ao riacho de águas, e para que esse povo beba água, e ali vocês vão observar, e lá eu os provarei. E então Gideão fez assim, levou aqueles 10 mil guerreiros até as águas, e ali, naquelas águas, o senhor Yehosha disse: olha, aquele que se debruçar na água para beber água e lamber a água como faz o cachorro, que o cachorro bebe a água debruçado sobre a água, né? E ali lambe com a língua a água, então vocês põem de um lado. Aquele, porém, que se ajoelhar sobre a água e com a sua mão trazer a água à boca e ficar atento, olhando para os lados para ver se o inimigo não se aproxima, né? Esse você põe de lado. Então 9.700 guerreiros, com tanto calor que eles estavam e com tanta sede que eles estavam também, quando viram a água, chegaram lá, já caíram dentro da água, já debruçaram dentro da água e foram beber a água, lambendo a água como faz o cachorro. E aí então esses 9.700 ficaram de um lado, e apenas 300 trouxeram a água à boca com a mão. Então o senhor Yehosha disse: com esses 300 vocês vão vencer, não é? E aconteceu que aqueles 300, o senhor Yehosha determinou que eles fossem e rodeassem o acampamento dos madianitas, cercassem ali tudo,
um exército de 600 mil, e que eles fossem armados com buzinas e com cântaros. E ele disse então que quando soasse a trombeta, então todos eram para quebrar os cântaros e soar as buzinas, e também alvoroçar as tochas, né, de fogo, né? E aconteceu que quando eles fizeram isso em volta do exército madianita, o espírito de terror se apoderou do exército dos madianitas, e eles então guerrearam uns contra os outros, e se tropeçaram em suas espadas, e morreram ali cerca de 600 mil, morreram por si mesmo ali. Muito bem. Eu estou lendo essa história aqui, porque eu quero comparar essa história de Gideão, eu quero comparar, e os irmãos vão ver que existe uma analogia, existe eu vou até fechar aqui, existe uma ligação lógica da história de Gideão com a história do peregrino, do Oleheger. Eu quero ler aqui para os irmãos, comentar aqui para os irmãos alguma coisa sobre a história de Oleheger, a história do peregrino. Veja aqui, meus irmãos. A história do peregrino é algo mais ou menos assim parecido. Começa com a história de uma criança carente, uma criança escravizada, a semelhança do povo de Israel escravizado pelos madianitas, que não podia plantar, que estava cercando, e ali esse mendigo, essa criança estava ali na praça, mendigando para quem passasse por ali, né? Tem uma cena ali que aparece assim, aquela criança: moço, me dá um pedaço de pão, eu estou com fome, tem 3 dias que não como, não é? E foi ali que essa criança encontrou um personagem chamado Explorador. Explorador, então, como os madianitas, né? Tomou posse daquela criança e levou aquela criança a uma senzala. Senzala é o ambiente onde é acomodado os escravos, onde os escravos são ali aprisionados, sob grilhões, né, sobre fortes correntes, e eles são obrigados a trabalhar em serviços forçados, como os madianitas, que aqui é a história que nós lemos aqui, que os madianitas plantaram ali os campos, e eles não podiam colher, porque toda vez que eles plantavam ali, quando era na época da colheita, os madianitas vinham e acampavam, e aí ali eram os madianitas que colhiam os frutos do que os israelitas haviam plantado. Então, ele ficou ali escravizado bastante tempo, até que apareceu Dona Esperança. Dona Esperança pode ser comparada aqui a um profeta que também apareceu ali para Gideão, né, um anjo do Senhor que foi enviado, que falasse com Gideão, né, que confortasse ele e que trouxesse umas profecias para ele, que ele tivesse esperança, porque ele seria um vaso, um instrumento para a libertação do povo de Israel. E ele pediu prova, e a Dona Esperança falou: olha, a prova é essa, você vai procurar, vai andar, vai lutar por muitos caminhos, por muitas idas e vindas, subir vários montes, andar por desertos, etc e tal, e você vai procurar pelas rosas perdidas, pelas rosas espirituais, mas depois, no final de tudo, você vai descobrir que o tesouro estava tão perto e você esteve procurando tão longe o tempo todo. Então essa é a primeira visita do anjo ali na história de Gideão. Eu tô
Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a minha linha de raciocínio, de interpretação. Eu estou tentando trazer a história de Gideão para a história de Ole-Hegel. Ou seja, ou trazer a história de Ole-Hegel para ilustrar com o que aconteceu no tempo de Gideão, que foi a mesma coisa. E Gideão convocou o povo de Israel para a peregrinação, para a luta, para a guerra. E esse povo de Israel, eles vieram, olha que dentre os filhos de Israel naquele tempo, eles tinham mais de 1 milhão de guerreiros. Porque só quando saiu do Egito, pode ler lá a história no livro de Êxodo, que vocês vão ver que saíram do Egito 600 mil guerreiros, aptos a manejar espada. E esses 600 mil guerreiros, depois, desde que saíram do Egito, estavam ali peregrinando no deserto, e desde que eles atravessaram o Jordão, enfim, eles já tinham se multiplicado na terra, e eles já eram um número bem maior. Portanto, se eles quisessem mesmo de verdade se reunir, se não tivessem envolvido com Baal, que nós vimos aqui que foi destruído o altar de Baal. Se eles não tivessem envolvido com Baal, o número era bem maior. E no entanto, de todo o imenso exército de israelita que havia na terra, apenas um remanescente se apresentou, 32 mil. 32 mil já era um número ínfimo em comparação com o que existia em Israel, com o número de guerreiros que existia em Israel e que podia se disponibilizar. E no entanto, esses 32 mil, aos olhos do Senhor Yehoshua, ainda foi um número muito grande. Ele preferiu um número menor, porque o Senhor Yehoshua queria mostrar a sua força. E na história de Ole-Hegel, algo mais ou menos parecido aconteceu. Porque Ole-Hegel, quando ele foi liberto das garras do explorador, quando Eliahu, na minha visão aqui, Eliahu na história do povo de Israel, Eliahu ali podia representar o Moshe, né? Que libertou Israel do Egito, atravessou o Mar Vermelho com eles. Então Eliahu libertou Ole-Hegel das garras do explorador e pôs ele na trilha das rosas espirituais. Quando Ole-Hegel se viu na trilha das rosas espirituais, ele começou a encontrar pelos caminhos vários companheiros de jornada, vários companheiros, e ele então resolveu formar uma caravana. É o paralelo que eu estou fazendo com os 32 mil lá da história de Gideão. Ole-Hegel formou uma caravana de peregrinos, e era uma caravana gigante. E ele se alegrou com aquela caravana, né? E ele foi então peregrinando, e cada ida e vinda, cada vez que ele subia um monte, coletava uma rosa e guardava em seu alforje, a caravana ia aumentando de tamanho. E ele o peregrino então começou a se ufanar, a inchar, né, vamos dizer assim, com o tamanho da sua caravana. E acreditando que ele era um grande cara, né? Porque ele estava conseguindo formar, ele estava sendo, como é que chama por aí hoje, influencer, né? Que estava já influenciando uma grande galera. Mas, o que aconteceu? Aí eles se depararam com uma cidade de vaidade, né? Chatsanut. E ali então eles foram emboscados, e ele descobriu que a emboscada foi armada pelos seus próprios companheiros de viagem. E aí então ali a caravana foi destruída. E não sobrou quase ninguém. E apenas o Ole-Hegel e um de seus companheiros de viagem conseguiram escapar, e ainda escorregando pelas ribanceiras do rio de Caom, eles caíram ali. Mas conseguiram ainda, graças à ajuda de um anjo resplandecente que apareceu para eles e conduziu-os até a margem. Então eles se livraram das águas do rio de Caom.
E não sobrou ninguém. Depois, ali com aquilo, Ole Hegel entrou num quadro de profunda depressão, né? De ansiedade, de sofrimento, de desgosto, sei lá, decepção, porque ele tinha uma enorme caravana que ele estava contando com ela, e aí não sobrou ninguém, e só estava ele, e além de tudo ainda estava machucado, todo estrupiado, né? Que escapou de uma grande tragédia. Aí, mas mesmo assim ele continua a sua jornada, até que subiu ainda em uma outra montanha, e lá ele então encontrou a voz secreta que sempre o acompanhava e auxiliava nessas horas, e que falou para ele: ó, desiludido peregrino, você achou mesmo de verdade que você conseguiria conduzir uma grande multidão? Que uma grande multidão te acompanharia? Se você fosse um pouco mais prudente, um pouco mais circunspecto, mais reservado, você não teria caído nessas armadilhas desses falsos companheiros, falsos colegas de viagem. Aí ali o peregrino recebeu, se eu não me engano, se não me falha a memória, que foi, ele recebeu ali a quarta rosa, que foi a revelação. E depois ele ainda prosseguiu, e aí então, graças a essa experiência que ele passou ali, o peregrino se fechou em si mesmo, como a semelhança de uma ostra, né? Quando ela se fecha assim, e fala: eu vou agora cuidar da minha vida, não vou me preocupar mais com tantos companheiros de viagem, porque são tudo falsos, eles vão só me dar problema. Aí ele já estava com a revelação, já estava com a rosa da pureza, já estava, enfim, e já tinha se tornado um escriba, estava relatando todas as experiências de viagem, enfim. Aí se deparou com uma outra rosa, com a outra rosa que tinha que faltava ele coletar, mas estava oculta aos seus olhos. E a voz secreta falou para ele que ela não poderia revelar, porque ele tinha ainda dentro dele uma ansiedade muito grande, um desejo de algo que não sabia o que, um vazio. E a voz secreta falou: olha, esse vazio é algo porque você se trancou em si mesmo e se tornou uma pessoa egoísta. Isso devido ao fracasso lá atrás, né? Enfim. E você não ouve os gritos e os pedidos de socorro. Até esses dias, né, a irmã Maria ainda teve um sonho, e nesse sonho nós tínhamos subido em uma grande montanha muito íngreme, e lá em cima tinha dois homens, uma criança e uma mulher, enfim. Agora quando chegava lá em cima já não sabia mais quantos que estavam ali, mas escutava que uma criança e um homem tinha ficado para trás e tinha desaparecido, e escutava os gritos lá no escuro, lá embaixo, lá no pé da montanha. Não tinha conseguido acompanhar o ritmo da caravana. Agora nesse sonho aí, a irmã disse que foi nesse momento, nessa cena aí, nesse cenário aí, ela acordou assustada, mas não soube explicar, porque provavelmente aí é a cena que continuava, né, que até nós tratou na live, né, que foi aí que o Ole Hegel acordou no pé da montanha, porque ele subiu sozinho, e o suplicante estava gritando lá embaixo, no escuro. Aí já pensou? E lá tinha uma grande luz. Vocês observaram no sonho da irmã? Tinha uma grande luz lá em cima. Mas aí ela acordou, só que justamente, se for no caso ali do Ole Hegel, ela acordou na cabana, no pé da montanha, lá na escuridão e onde estão os gritos, as pessoas gritando.
Cadê? Onde estão vocês? Cadê vocês? Né? Pois bem, então aqui, meus irmãos, depois de tudo, de você já estar lá no alto da montanha, vendo o claro da cidade, vendo a claridade, a jornada ainda continua, a busca ainda continua. Naquele momento, Ole Hegel sentiu que flutuava. Ele viu a cidade, ele viu algo maravilhoso, viu que as 7 rosas se transformaram em uma só, que era uma cidade, e tinha ali um portal, entrava pelo portal ali da rosa, que ela se transformava ali, e entrava na cidade. Só que ele acordou, e descobriu que tudo isso era um sonho, né? Então ele foi abrir o alforge, para sentir o aroma das rosas, que ele sempre fazia isso, e descobriu que as rosas haviam sumido. E aí então ele disse, bom, então nesse caso não foi um sonho, porque se as rosas sumiram, elas estavam aqui, se elas sumiram, então elas ficaram lá, então foi real, então o que aconteceu lá em cima, não é? Não foi um sonho, era tudo tão real, parece até que ainda sinto algumas vezes a fragrância das rosas, outras vezes as cicatrizes da grande peregrinação, também vejo flashes das visões de Eliahu, de Dona Esperança, de Melquisedeque, do que aconteceu lá em cima. Como diz o apóstolo, eu conheço um homem que subiu até o 3º céu e viu coisas inenarráveis, e a busca continua. Então Ole Hegel convoca ao pé do monte todos os que estão ali, os remanescentes, né, os remanescentes da caravana que estava ali com ele, no acampamento, ao pé do monte, e diz, olha, mais ou menos as mesmas palavras que Gideão falou com os soldados lá no tempo de Gideão. Ole Hegel convoca então ao pé do monte aqueles que forem tímidos, medrosos, covardes ou fracos, voltem para suas casas. E olha que muitos já voltaram lá na rebelião que teve lá atrás. Mas desses remanescentes que ficaram e que se ajuntaram depois e que aos poucos foram se ajuntando ali com ele, desses remanescentes, ainda muitos voltaram também. Muitos voltaram também. Porque daqueles que estavam com Gideão, quantos voltaram? Na primeira leva voltou 22 mil. E depois da segunda leva ainda voltou mais 9.700. Sobraram apenas 300. Então, veja só. E finalmente, quem quiser, quem de fato acredita nessa missão, me sigam, sem perguntar nada, sem muita... pela fé, porque existem perguntas que às vezes vocês nem vão saber formular as perguntas, e ainda que formulasse as perguntas eu não saberia responder, e ainda que soubesse não poderia. Então é por isso, é nesse sentido que o Ole Hegel disse aqui, olha, é melhor seguir calado, vamos escalar a montanha. Então é isso, meus irmãos, que eu queria deixar com os meus irmãos nessa tarde, e que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado. Amém?